Olá! Bom, vamos direto aos destaques do mercado de hoje, dia 16 de junho. Tivemos o dólar caindo, fechou abaixo de 5,50 pela primeira vez desde outubro. Ficou em R$ 5,4871. Uma queda importante, sim. E o Ibovespa, por outro lado, subiu bem, 1,49%, chegou a passar ali dos 139 mil pontos durante o dia. Um dia positivo para a bolsa, então. Exato. E tudo isso num cenário global, assim, um pouco mais tranquilo, né? Tem os rumores de conversas entre Irã e Estados Unidos. Ah, sim, para tentar diminuir a tensão com Israel. Isso. E, claro, a expectativa é enorme para nossa super quarta, com decisão de juros lá fora, pelo Fed, e aqui pelo Banco Central. Muita coisa para acontecer. Muita coisa. E hoje a gente vai explorar não só o mercado, mas também notícias do Santander, Bolsa Família, a economia forte lá do Paraná e até investimentos para descarbonização. Fontes variadas para a gente analisar. Um cardápio cheio hoje. Com certeza. Então, começando pelo câmbio, essa queda do dólar hoje, o que puxou isso para baixo? Foi um movimento considerável. Olha, uma combinação de fatores, realmente. Lá fora o dólar perdeu um pouco de força no geral, globalmente, embora assim tenha recuperado uma parte à tarde. Uhum. E aqui dentro, esses boatos sobre o Irã ajudaram a diminuir um pouco aquela busca por segurança, né? E teve dados da China que vieram meio mistos. Ah, é? Como assim? O varejo veio forte, mas a indústria nem tanto. E os preços dos imóveis por lá continuam caindo, o que sempre liga um alerta, né? Gera uma cautela. Entendi. E o fator juros aqui dentro? Imagino que pesou bastante, né? Com certeza, a aposta do mercado é que o Fed vai manter os juros nos Estados Unidos quietinho. Certo. Enquanto aqui, bom, a Selic deve ficar nos 14,75% ou, quem sabe, até subir para 15%. Isso deixa o real, a nossa moeda, muito atraente para o tal do carry trade. Ah, o carry trade. Sempre ele. Exato. Aquela estratégia de ganhar com a diferença de juros, né? Nossos juros reais projetados para 2025 estão acima de 10%. É muita coisa. Nossa, bastante? E o Boletim Focus hoje meio que refletiu um certo otimismo, sabe? Inflação prevista para 2025 caiu um pouquinho para 5,25% e a projeção do PIB subiu um pouco para 2,20%. Interessante como o carry trade parece estar falando mais alto que as incertezas, pelo menos hoje. E mesmo com essa dúvida sobre a Selic, as taxas do Tesouro Direto caíram hoje, né? Vi que o pré-fixado 2028 fechou em 13,51% ao ano. Exatamente. O mercado parece que está precificando que esse juro alto veio para ficar por um bom tempo e isso acaba segurando o câmbio. Entendi. Agora, mudando um pouco o foco, teve uma audiência pública sobre o Santander, certo? Qual que era a questão ali? Pois é, a discussão na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, girou em torno de denúncias do que chamaram de terceirização fraudulenta. Terceirização fraudulenta. Isso. A alegação é que o banco estaria criando várias empresas ligadas, falaram em umas 20 e transferindo funcionários para elas. E qual o problema disso? O problema, segundo a denúncia, é que isso tira os funcionários da categoria bancária e, consequentemente, dos direitos que estão na convenção coletiva da categoria. Apresentaram até dados dizendo que só 54% dos trabalhadores teriam vínculo direto com o banco mesmo. Nossa, é uma tensão conhecida essa, né? Entre a busca por eficiência dos bancos e a manutenção de direitos trabalhistas já consolidados. Sem dúvida. E, além disso, também criticaram o fechamento de agências, né? Falaram em 280 agências fechadas desde 2009. Argumentam que isso dificulta o acesso, principalmente para populações mais vulneráveis. Complicado. O sindicato diz que planeja mais mobilizações sobre esse assunto. Certo. Falando agora em acesso e programas sociais, hoje começou o pagamento do Bolsa Família de junho, né? Isso mesmo, a Caixa começou a pagar hoje para as famílias com o NIS, o número de identificação social, terminado em 1. São mais de 20 milhões de famílias. E o valor continua o mesmo. O valor base é R$ 600, mas tem os adicionais, né, para nutrizes, gestantes, crianças, adolescentes. E tem um detalhe importante: em algumas cidades de 6 estados, Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe, que estão em situação de emergência ou calamidade pública. Sim. Nessas cidades, o pagamento foi unificado, hoje, para todo mundo, não importa o final do NIS, para agilizar. Ah, bom saber dessa exceção. E o auxílio gás? Também começou hoje.
para quem tem NIS final 1 e está no CAD único, o cadastro único. Esse mês o valor é R$ 108. Ok, agora mudando para uma notícia mais, digamos, animadora, o desempenho econômico do Paraná chamou a atenção. Impressionante, né? O PIB do Paraná cresceu 5% no primeiro trimestre de 2025. Isso comparando com o mesmo período do ano passado. 5%? É quase o dobro da média do Brasil, que ficou em 2,8%, certo? Exatamente, foi puxado principalmente pela agropecuária, que cresceu 13%, e pela indústria, com alta de 5,9%. A indústria lá está atraindo investimentos grandes, tipo aquela fábrica de pneus chinesa, a Linglong Tire. Ah, sim, ouvi falar. Um investimento bilionário. É, coisa de 1,2 bilhão de dólares, e os serviços também foram bem, cresceram 3,4%. O desempenho do Paraná superou até o de países como eu e a Alemanha nesse período. Realmente um número muito expressivo. E para a gente fechar esse nosso giro aqui pelas fontes, o Brasil conseguiu um financiamento internacional importante, né? Para a indústria. Sim, uma ótima notícia. Conseguimos 1,3 bilhão, o que dá uns 250 milhões de dólares, dos fundos de investimento climático, o CIF. E para que exatamente é esse dinheiro? O projeto brasileiro, que venceu uma disputa internacional, foca na descarbonização de setores pesados como cimento e aço. Está ligado à Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial, dentro daquele programa Nova Indústria Brasil. Ah, entendi. Foco em tecnologia verde. Exato. O objetivo é desenvolver tecnologias de baixo carbono e, claro, gerar empregos verdes nesse processo. Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu, parece que temos um mercado financeiro um pouco mais otimista hoje, né? Com o real forte, muito por causa dos juros, Apoiado nos juros e nesse alívio externo momentâneo. mas, ao mesmo tempo, ainda temos desafios internos claros, como essa questão trabalhista no Santander que você mencionou, e sempre aquela necessidade de ficar de olho no cenário externo, como a China e seus imóveis. Exatamente. Os juros altos são um ímã para capital e ajudam a segurar o dólar aqui. Mas a instabilidade global não sumiu, né? Tem política comercial americana, tem a própria geopolítica, tudo isso continua no radar. Certo? E por outro lado, essa notícia do financiamento para a descarbonização, isso sim aponta para uma mudança estrutural importante. Uma aposta na transformação da nossa indústria a mais longo prazo. É verdade. Fica então uma reflexão, né? O mercado hoje parece bem confiante na força do real, muito ancorado nesses juros altos e nesse alívio lá de fora. Mas quão sensível essa aposta toda estaria a uma mudança repentina no apetite por risco global? Ou talvez a um aumento do ruído político aqui dentro, bem na véspera das decisões importantes da Superquarta? É o ponto crucial. É algo para a gente continuar acompanhando de perto, sem dúvida.